Amados, nessas últimas semanas, em nosso discipulado Missão Vivos, nós temos estudado alguns temas que são pertinentes ao nosso crescimento espiritual. São temas que nos ensinam como andar melhor, como melhor servir ao Mestre. E hoje, dando continuidade, vamos falar a respeito de arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? Nós sabemos que sem o arrependimento é impossível que haja a purificação de nossas almas, que haja o perdão para os nossos pecados. Mas o que é o verdadeiro arrependimento? Muitas vezes nós não temos uma resposta muito clara para o que seja arrependimento, e nesse estudo vamos procurar conhecer um pouco a respeito dessa necessidade de cada um de nós. Amém? Nós vamos então iniciar nosso estudo. O verdadeiro arrependimento. Na Bíblia, a palavra arrepender significa mudar de ideia, mudar de convicção. Irmãos, quando nós nos arrependemos de fato, há uma mudança de ideia, uma mudança de convicção. Aquilo que você dava valor antes deixa de ser importante na tua existência, para que apenas aquilo que é do Senhor ganhe peso, ganhe lugar no teu coração. Isso é a mudança de convicção, é a mudança de princípios, é a mudança de costume, e tudo isso é patrocinado pelo arrependimento, é o mudar de ideia. Antes de conhecermos a Cristo Jesus, nós vivíamos segundo um ideal, vivíamos segundo uma filosofia, segundo princípios que não agradavam o Todo-Poderoso. Mas a partir do momento que nós encontramos a Cristo, nós também abandonamos essas práticas para que a nossa vida fosse moldada por completo pela vontade do Eterno através do Espírito Santo, aquele que nos edifica. Portanto, amados, esse é o significado bíblico de arrependimento, é mudar de ideia, é mudar de convicção, é seguir a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador acima de todas as coisas. Atos capítulo 3, versículo 19, já nos afirma: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Há muitos que dizem que se arrependeram dos seus pecados. No entanto, é o arrependimento que nós não vemos uma mudança de vida, uma mudança de ideal, uma forma de portar-se diferente. Portanto, amados, isto na verdade não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento, aquele segundo o Espírito Santo de Deus, pode até ser um sentido de culpa ou outra coisa desse tipo, mas o arrependimento, quando há em nossos corações de fato, leva-nos a deixar o pecado, a abandonar as velhas práticas, a buscar acima de tudo aquilo que é do Senhor, aquilo que Deus quer. E o texto nos afirma exatamente isso: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Queremos que nossos pecados sejam cancelados, é necessário arrependimento. É necessário se envolver pelo Espírito Santo de Deus, que trabalha a nossa cabeça, muda a nossa visão, muda a nossa forma de enxergar este mundo, e vamos pautar com certeza a nossa vida naquilo que é do Todo-Poderoso. E ao meu ver, um dos exemplos melhores para arrependimento, quando nós éramos crianças ou adolescentes, que fazíamos alguma coisa errada e sabíamos que, ao chegar em casa, o castigo nos aguardava. É um exemplo que eu sempre dou para arrependimento, porque eu acho que ele é forte em relação a isso. Quantas vezes, quando éramos criança, fazíamos alguma coisa errada, e em nosso tempo os pais eram um pouco mais severos do que os de hoje, e certamente ao chegarmos em casa, estava ali um chicote, uma vara, uma sandália, um cinto. Estava ali um cinto nos aguardando, e quando você caía em si e reconhecia o teu ato errado, aquilo dava uma dor no coração, batia um arrependimento tão grande. Se eu pudesse voltar atrás e não fazer isso. Já experimentaram coisa semelhante? Alguém já experimentou isso? Oh, meu Deus! Quando você descobria que tinha feito alguma coisa errada, você caía em si, não é? Oh, meu Jesus! Se eu pudesse voltar atrás. Não era assim que nós pensávamos? Mas não tinha mais jeito. E muitas vezes chegávamos em casa e ali estava o castigo nos aguardando. Irmãos, o arrependimento que Deus quer em nossos corações é muito parecido com esse. Claro que ele é mais intenso, no entanto ele parece muito com esse. É um arrependimento que nos faz lamentar pelos nossos atos. A vontade de voltar atrás para tentar consertar.
de mudar de princípio, mudar de vida, mudar de caminho. É esse arrependimento que Deus quer para as nossas almas, esse arrependimento de fato. Não é aquele arrependimento apenas, eu me arrependi, Senhor, me perdoa, Deus, me perdoa, estou arrependido. Daqui a pouco, volta às velhas práticas, os mesmos costumes, a fazer tudo o que estava fazendo há uma hora, um dia antes. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Não é isso que o Senhor quer para nós, mas Ele quer que o arrependimento produza em nossos corações uma mudança verdadeira, uma convicção da necessidade de uma vida nova, segundo os princípios do Todo-Poderoso. É impossível completamente e totalmente mudar sua convicção sem que isso cause uma mudança em ação. É impossível, irmãos, que haja um completo mudar, um completo arrependimento, sem que haja também uma mudança de ação. Quando eu passo pelo arrependimento, os meus atos serão diferentes, não mais semelhantes àqueles que eu praticava no passado. Eu preciso mudar. Aquele que mentia já não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, e vai por aí. É preciso essa mudança, ela precisa existir de fato na vida do servo de Deus. Na Bíblia, arrependimento resulta em uma mudança de comportamento. O arrependimento é extremamente necessário para recebermos a salvação que Deus nos oferece no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, se não houver arrependimento, como haverá mudança de vida? Não é assim? Aí fora, irmãos, as religiões não exigem uma mudança de vida. Elas exigem apenas uma adaptação na vida. Mas o Senhor Jesus Cristo não quer adaptações. O Senhor quer mudança. Entenda isso. Deus quer mudança por completo na nossa existência. Atos 2:38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, amados? Assim deve ser a nossa vida. A vida do homem de Deus, da mulher do eterno, precisa passar por essa etapa na existência, a etapa do arrependimento que nos aproxima do Todo-Poderoso. Portanto, o verdadeiro arrependimento significa uma mudança completa de vida, de ideia, de convicção, uma mudança total e profunda em nossos princípios. Letra A. Nós vamos falar a respeito do falso arrependimento. O falso arrependimento é muito comum nós vermos em nosso dia, em meio a essa sociedade tão louca que está por aí. O falso arrependimento sempre mostra alguns aspectos e vamos ver alguns deles. Primeiro, sentimento de culpa. O sentimento de culpa com relação ao nosso pecado vem antes do arrependimento, porém não é o arrependimento em si. Esse sentimento de culpa é quando você comete um pecado. Você cometeu um pecado e você foi tocado pelo Espírito Santo e você viu que está fazendo as coisas erradas, sentiu que está agindo de forma errada. Bate uma culpa no coração, bate uma culpa. No entanto, não bate aquele desejo de uma mudança de vida. Não há uma operação de mudança de vida. Apenas um sentimento de culpa pelo fato de ter agido errado. Isso não é arrependimento, irmãos. O verdadeiro arrependimento, ele opera uma transformação na vida das pessoas. Ninguém se arrepende a menos que tenha, primeiramente, se sentido culpado com relação ao seu pecado. Porém, nem todos que se sentem culpados arrependem-se de fato. É fato que o sentimento de culpa bate no coração da gente quando nós pecamos. Sim. No entanto, nós não podemos ficar apenas na culpa. É preciso buscar a mudança, buscar a transformação, buscar a restauração. Há muitos que estão vivendo um sentimento de culpa e atribuem isso a um arrependimento, quando na verdade não o é. Na Bíblia encontramos o exemplo de Félix. Ele sentiu-se culpado, porém não se arrependeu. Nós vamos ler uma parte do texto e vamos ver que esse casal sentiram-se culpados por não conhecer e viverem as verdades do Senhor. No entanto, não houve uma transformação, não houve uma mudança de vida.
Atos capítulo 24, versículos 24 e 25. E se os irmãos quiserem, pode ler todo o capítulo 24, para que vejam o contexto desse texto. Nos diz a palavra: passando alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver a vagar, chamar-te-ei. Nós vemos que houve um sentimento de culpa no coração do Félix. Ele ficou amedrontado pelos atos, pelas ações. No entanto, aquele momento não foi de arrependimento, não o levou a uma mudança de vida como seria necessário. Nós precisamos ter muito cuidado com o sentimento de culpa, sem que haja transformação na nossa existência. O falso arrependimento, ele também é representado pela tristeza pelo pecado. Número 2. Algumas pessoas ficam muito tristes por causa das consequências dos seus pecados, ou pelo fato de terem sido pegas. Muitas pessoas ficam tristes, não pelo que têm feito de errado, mas pela penalidade que recebem ao serem pegas. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. É outra realidade, irmãos. Quantas pessoas que vocês conhecem que muitas vezes estão tristes por um fato errado que fizeram na vida? Estão aí tristes, abatidas, alguns ficam até depressivos. Mas não houve uma transformação, não houve uma mudança de vida. Guardaram aquela tristeza, aquele sentimento dentro do coração e vivem com aquilo. Se houvesse confessado os seus pecados, certamente receberiam a transformação dada por Cristo Jesus. E o texto fala a respeito disso, que o pecado produz tristeza, no entanto, quando há arrependimento, o Senhor nos purifica e muda a nossa sorte. Portanto, a pessoa está triste pelo fato errado, pelo ato, pela ação que desagradou a vontade do Senhor, que desagradou o Todo-Poderoso, não significa que ele arrependeu-se, mas sim que está vivendo apenas um aspecto pela ação que não foi agradável ao Todo-Poderoso. Ainda, o falso arrependimento, ele é representado pela tentativa de sermos pessoas boas. Número 3, tentativa de sermos pessoas boas. Muitas pessoas tentam, com as suas próprias forças, tornarem-se pessoas melhores e mudarem os seus estilos de vida. Todo esforço próprio traz consigo uma raiz de autojustiça, que é algo que não reconhece a necessidade de arrependimento pelo pecado. O texto diz o seguinte, que há muitas pessoas que estão vivendo uma bondade, ações boas, fazendo coisas boas. Você conhece a pessoa e sabe, olha, fulano de tal é uma pessoa muito boa, faz muito boas ações, ajuda o próximo, é uma pessoa que tem ajudado aos carentes. Mas isso, queridos, não significa que essa pessoa arrependeu-se dos seus pecados e que estão vivendo de fato a vontade do Eterno nas suas vidas. É apenas uma manifestação da sua vontade própria, de fazer coisas boas. Isso também está no coração das pessoas aí fora. Há muitas pessoas que não vivem a verdade do Senhor, na verdade, desconhecem por completo a Deus, vivem desassociados do Senhor e são pessoas de ótimas práticas, práticas que são reconhecidas como boas, como agradáveis, como pessoas que ajudam a sociedade. E nós temos nesse aspecto religiões não cristãs, pessoas que não vivem o cristianismo, no entanto, que seus atos são realmente bons aos olhos do homem. Mas isso não significa que essa pessoa passou pelo arrependimento, que houve uma mudança de vida no seu coração. A mudança de vida, quando há no coração, leva as pessoas primeiro a buscar o Todo-Poderoso. Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas ações são como trapos sujos, como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. E o texto de Isaías deixa claro isso, que todos que ainda não passaram pelo novo nascimento são impuros,
que as suas ações são como trapos sujos. No entanto, aos nossos olhos, há muitos fazendo boas ações, mas os olhos do Senhor não passam de trapos sujos. Pessoas impuras que necessitam de um novo nascimento, de uma restauração completa nas suas vidas, e são levados pelo pecado como folhas secas levadas pelo vento. É necessário observarmos isso, para que a nossa vida esteja de acordo com aquilo que Deus quer, com aquilo que o Senhor quer. Amém? 4. O falso arrependimento, ele é demonstrado através da falsa religiosidade ou da religiosidade. Os fariseus da Bíblia eram extremamente religiosos em seus comportamentos e práticas. Eles jejuavam, oravam e tinham muitas cerimônias religiosas. No entanto, nunca se arrependeram. Se havia sobre a face da terra um povo, de fato, ligado aos princípios da religião, eram os judeus. Eles guardavam com muita atenção todos os ritos do judaísmo. Guardavam aquilo com muita atenção, com muito zelo. Mas Cristo Jesus olhou para eles e não conseguia ver ali, naquela religiosidade, um arrependimento, uma mudança de vida, mas sim pessoas que estavam voltadas para a demonstração dos seus atos para o próprio homem. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhadas de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. João Batista estava ali no deserto batizando as pessoas, e os saduceus, os fariseus, se achegavam a ele, querendo passar pelo batismo. Mas João, conhecendo-os, sabia que não havia mudança naqueles corações. Apenas era mais um quesito da religiosidade que eles estavam colocando em prática. Nós precisamos ter cuidado com a religiosidade. A religiosidade não significa que somos do Senhor. E há muitas pessoas que hoje vivem a religião, mas não vivem o Deus, o Todo-Poderoso. Há muitas pessoas, amados, vivendo doutrinas religiosas, costumes religiosos. Há pessoas que estão com seus corações totalmente voltados à obediência ao homem, mas não querem obedecer ao Todo-Poderoso. Não querem compromisso de fato com o nosso Senhor e Salvador Jesus. E é incrível que o homem, na sua religiosidade, ele prefere viver ritos, doutrinas complicadas, difíceis demais, a viverem a liberdade oferecida por Cristo Jesus. É interessante isso. Há muitas pessoas que fazem tudo para agradar aos ritos da religião, à sua doutrina, mas não querem fazer o mínimo, aquilo que o Senhor exige, para que possa agradar ao Todo-Poderoso. É necessário estarmos atentos a isso, para que nós também não sejamos encontrados dessa forma. E um dos aspectos da religiosidade é aquele de frequentar a igreja. Há muitos que acham que pelo fato de frequentarem uma igreja, estão vivendo aquilo que Deus quer. Mas não é assim, amados. A igreja é apenas um local para que nós possamos juntos louvar e glorificar o Todo-Poderoso, aprendermos a palavra de Deus, esse momento de comunhão. Mas o Senhor é aquele que está acima da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e é a Ele que precisamos estar com o nosso coração totalmente aberto e voltado. Vamos deixar, se houver em nossos corações, a religiosidade e vivermos verdadeiramente o arrependimento e os princípios de Deus na nossa existência. Amém? Item 5. O falso arrependimento, ele gera um mero conhecimento da verdade. A posse de um conhecimento intelectual da verdade não garante necessariamente que a verdade tenha se tornado uma realidade viva em nossas vidas. Crermos com as nossas cabeças e crermos com os nossos corações são duas coisas diferentes. Há muitos que creem de uma forma convicta na palavra de Deus. Você pergunta para a pessoa o que ela acha da Bíblia, é a palavra de Deus. Guarda a Bíblia com cuidado, numa gaveta bem guardada, não é assim? Carregam com cuidado. Se a Bíblia está aqui, eles têm cuidado para não falar alguma coisa, porque o livro santo está ali. Há pessoas que conhecem profundamente a palavra do Senhor, no entanto, não conhecem de fato o Deus da palavra. E eis o grande problema.
Nós precisamos conhecer sim a palavra, é mandamento do Senhor que conheçamos, por isso é necessário lermos a Bíblia. Se nós não a lermos, como vamos conhecer o Todo-Poderoso? Ouvindo o pastor Elias falar? Ouvindo outros falarem por aí? Não, vocês não vão conhecer. Apenas algo superficial entrarão pelos seus ouvidos. No entanto, quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra, comemos a palavra, o Senhor vem e fala de uma forma intensa, profunda aos nossos corações. É preciso conhecer a palavra, irmãos. E há muitos que conhecem a palavra, no entanto, não passaram pelo arrependimento de fato, não querem Deus nas suas vidas. Há muitos que são teólogos, que são doutores em teologia, que praticamente conseguem citar todo o Novo Testamento, quem sabe até o Antigo Testamento, mas não vive esses princípios. Essa ideia de conhecimento da palavra associada com arrependimento é falsa. Você pode conhecer profundamente a palavra e não viver a palavra. E não existir arrependimento no teu coração que o leve a uma vivência dos princípios de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ainda, Tiago capítulo 2, versículos 19 e 20. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Esse texto é muito interessante. Os demônios não conhecem apenas a palavra. É claro que o texto diz que os demônios conhecem, porém não creem, mas eles conhecem muito mais do que a palavra, além da palavra. Ele conhece o autor da palavra. E tudo aquilo que nos está revelado na Bíblia, o demônio conhece. Ele viveu ali com o Todo-Poderoso nos céus, Satanás e seus anjos. Depois que foram expulsos, vive vagando por aí, mas na dimensão espiritual. Eles têm um acesso muito profundo àquilo que é de Deus, àquilo que é espiritual. E é por isso, irmãos, que o demônio consegue enrolar com tanta facilidade as pessoas. Porque ele sabe como tocar em você. Ele sabe como mover na tua vida. Eu não sei se você já viu pessoas com problemas psicológicos. Foi até um psicólogo, passaram-se algumas sessões, e você vê que aquela pessoa sarou. Já aconteceu isso? Conhece algum caso semelhante? Provavelmente, né? Se o homem, amados, tem condições de trabalhar a mente da pessoa, a ponto de promover uma melhoria. Agora imagine Satanás, que não conhece apenas a mente, mas a essência. Conhece os princípios, os objetivos, conhece tudo a respeito do ser humano. Estava de camarote, olhando Deus criar Adão e Eva. Ali de camarote, só olhando. Foi assim, né? Soprou nas narinas, e etc. Nos menores detalhes. Tudo que o Senhor falou para Adão e Eva, estava ali de olho ligado, vendo tudo. Tanto é que chegou um ponto que ele falou: olha, o Senhor falou isso para você? Se ele falou isso, porque ele sabia que Deus tinha falado e tinha ouvido o que Deus falou. Portanto, ele tinha acesso e conhecia. No entanto, irmãos, nós vemos que esse conhecimento de Deus na vida do demônio, na vida de Satanás, não opera uma mudança, um arrependimento. Impossível. Portanto, conhecer a palavra, não necessariamente haverá uma mudança na vida da pessoa. Mas conhecer a palavra e viver a palavra, aí sim, a mudança torna-se uma realidade, torna-se efetiva. Amém? O falso arrependimento de Judas é assunto de debates. Algumas pessoas dizem que Judas arrependeu-se e foi para os céus, que ele realmente mudou de vida. Mas é exatamente isso que nós estamos falando. E o irmão colocou muito bem. O Judas, ele não passou por um arrependimento de fato, mas ele foi tomado, por exemplo, pelo sentimento de culpa, o remorso, que é a tristeza pelo pecado. Ele também demonstrou conhecimento da verdade, e tudo isso em conjunto o levou a uma ação que não mostra arrependimento. Se ele houvesse se arrependido, jamais teria partido para o suicídio. Jamais. Jamais teria partido. Ele teria voltado aos pés de Cristo, a exemplo de Pedro, e teria pedido perdão, como Pedro pediu. Mas
As pessoas acham que o Judas passou pelo arrependimento de fato por essas ações. Jogou as moedas, enfim, aquela coisa toda. Mas tudo isso demonstra que ele, na verdade, viveu um falso arrependimento. Como dissemos antes, o falso arrependimento é representado por sentimento de culpa, tristeza pelo pecado, tentativa de sermos pessoas boas, demonstração de religiosidade e mero conhecimento da verdade. A letra B do nosso estudo diz: o que é o verdadeiro arrependimento? Nesse tópico veremos a respeito do verdadeiro arrependimento. Ele opera mudança profunda na vida do homem. Mudança profunda. O verdadeiro arrependimento. Número 1, sentir uma profunda tristeza pelo ato. O verdadeiro arrependimento também leva-nos a sentir uma profunda tristeza pelos nossos atos errados. No entanto, queridos, essa tristeza leva-nos a buscar o perdão do Senhor através da confissão, através da nossa declaração de culpa diante do altar. Quando nós pecamos, sentimos essa tristeza por estarmos traindo o nosso Senhor, por estarmos tocando no Senhor, ferindo o Todo-Poderoso. A tristeza toma conta da nossa vida, mas ela não fica guardada em nosso coração. É uma ação contínua, e essa ação leva-nos à confissão de nosso pecado. 1, sentir uma profunda tristeza pelo ato. O verdadeiro arrependimento é uma tristeza não somente para consigo próprio, ou para com a outra pessoa, mas, em primeiro lugar, é uma verdadeira tristeza para com Deus. Nós vamos sentir tristes por agirmos de forma errada, de forma que desagrada o nosso Senhor e Salvador. Davi é um exemplo dessa verdadeira tristeza, desse verdadeiro arrependimento. Nós vemos que quando Davi ele relacionou-se com Batseba, logo após ele reconheceu o seu estado de pecado. E ele buscou uma mudança de vida. Salmo capítulo 51, versículos 1 até o 4. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Esse texto, irmãos, mostra-nos que Davi reconheceu o seu pecado. Ele sentiu uma profunda tristeza pelo seu ato errado. No entanto, ele não ficou ali no canto de parede, guardado num quarto, escondido dentro de um quarto, só lamentando o seu pecado, deixando-se tomar por uma possível depressão. Não, ele não deixou se envolver por isso. Ele buscou o arrependimento para a sua vida. Ele buscou o arrependimento, a confissão do seu pecado e recebeu do Senhor a purificação, e é assim que está na palavra. E é isso, amados, que o verdadeiro arrependimento produz na vida do homem, uma mudança de vida. A tristeza vem porque nós tocamos no Senhor. Davi estava triste porque ele desobedeceu os princípios do Todo-Poderoso. Ele reconheceu seu estado lastimável de pecador. Não deixou se envolver e dominar por aquela realidade, mas buscou o Senhor e permitiu que o Eterno trabalhasse o seu coração e que houvesse a purificação da sua vida. Isso é fato, amados. Nós precisamos não apenas sentir esse arrependimento, essa tristeza pelo pecado, mas também deixar Deus trabalhar o nosso coração. Satanás, nosso inimigo, ele faz todo o possível para você não ver a mão misericordiosa do Todo-Poderoso. Quando nós estamos mergulhados no pecado, pisamos em falso e vamos andando assim meio que de lado na caminhada, o capeta começa a soprar no teu ouvido: "Ih, você não tem mais jeito, o Senhor não vai te perdoar". E ele começa a encher a tua cabeça com uma série de pensamentos ruins, que cada dia, a cada momento te leva mais para distante do Senhor, e você vai entrando num estado lastimável de vida. É a consequência do pecado na vida da pessoa.
Mas quando há o arrependimento, ouvimos o Senhor nos chamar e deixamos que Ele trabalhe os nossos corações. O verdadeiro arrependimento nos leva a reconhecer o pecado. Número 2, reconhecer verdadeiramente o pecado. Salmo capítulo 32, versículo 5. Então reconheci o meu pecado diante de ti e não encobri a minha iniquidade. Disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoastes a culpa do meu pecado. Ainda 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta parte é complicada na vida da gente. Vou ser sincero para vocês. Reconhecer o pecado é difícil. Mas só existe arrependimento verdadeiro se nós reconhecermos o pecado. Impossível que haja arrependimento sem o reconhecimento do pecado. Mas nós somos bonzinhos para conosco mesmo. Você olha para o seu pecado e você olha para o fulano de tal e diz, mas ele é pior do que eu. Aí você olha para o pastor e diz, aquele pastor só misericórdia de Deus, ele acha que é melhor do que eu sou melhor do que ele. E o capeta vai trabalhando a mente da gente. E você passa a ver a situação difícil desse Brasilzão, aí você diz, como posso eu viver de outra forma? Olha a situação econômica, olha a crise. Muitas vezes olha para minha família, olha para minha casa, olha para meu filho, olha para minha despensa, e tudo isso leva a você a não reconhecer o teu estado de pecado. E você vai vivendo o pecado numa justificação particular, numa justificação que é somente tua. É complicado isso, irmãos. É necessário, amados, reconhecermos o nosso estado. E isso é nos colocarmos peladão diante do Senhor. É preciso que Ele esteja totalmente despido. Se mostre por completo ao Senhor. Entende isso? Ou em outras palavras, eu não posso, amados, tentar me cobrir com justificativas, por menor que ela seja, para conservar o meu pecado, para guardar o meu pecado. Mas eu tenho que me mostrar despido diante do Senhor e falar para o Todo-Poderoso, Senhor, aqui está a minha vida, purifica-me, lava-me, restaura-me, cura-me. Amém? Número 3, o verdadeiro arrependimento leva-nos a abandonar o pecado. Queridos, essa questão é muito séria. Todos nós que servimos ao Senhor Jesus, afirmamos para todos que somos novas criaturas, somos lavados no sangue de Jesus, que agimos para agradar o Todo-Poderoso, mas muitos possuem dentro do seu coração um espaço reservado para o seu pecado preferido. E isso é complicado. O pecado de estimação. O pecado de estimação é aquele que você gosta, é aquele que você acaricia, é aquele que você chama de meu amor, é aquele que você cultiva, que você tem prazer nele. E se nós não analisarmos bem a nossa vida, nós vamos conservar dentro do coração o espaço para o pecado preferido. Vamos conservar, irmãos. Mas quando há arrependimento, o pecado é abandonado por completo. Nós não podemos guardar de forma alguma no coração o pecado. Nós não podemos ter um lugar reservado para ele. Mas o pecado preferido é porque eu preciso dele. Tem pessoas, amados, que trabalham na sua vida secular, trabalham, mas depende do pecado. Se não houver pecado, como é que ele trabalha? Tem muitas pessoas que estão aí vivendo no dia a dia, em meio à sociedade, mas ele precisa do pecado. Se não houver pecado na sua vida, ele não consegue ter aquela relação interpessoal ou alcançar êxito naquilo que fazem. Nós não podemos guardar pecados ou cultivá-los, seja qual for o motivo. Seja qual for o motivo. Se é, por exemplo, mentira, a mentira leva o homem à filiação demoníaca, leva a uma filiação a Satanás. Se é o roubo, também o associa ao inimigo. Se são as coisas impuras, a impureza em todas as áreas dela, seja
através da pornografia, através das palavras baixas, do relacionamento e das conversas ali com os amigos que são vergonhosas, seja qual for a forma de impureza, nós não podemos carregar no coração. Da nossa boca, irmãos, é necessário que saia apenas palavras que edificam. Palavras que edificam. E o exemplo que eu gosto de dar para as pessoas é o seguinte: fale aquilo que Jesus falaria. Haja da forma que Jesus agiria. Trabalhe da forma que Jesus trabalharia. Ele é o nosso referencial de vida. Não adianta olharmos para o pastor famoso desse Brasil. Ah, mas o pastor fulano de tal faz dessa forma. Ele é uma autoridade, é um sacerdote. Ou o profeta, ou o bispo faz dessa forma. Eles conhecem a verdade e agem assim, porque eu não posso fazer. Você não pode justificar os teus atos pecaminosos na vida de ninguém. Já falamos a respeito dessa justificação. Nada te justifica. Pecado é para ser confessado após o arrependimento e abandonado por completo. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Aqueles que confessam os seus pecados, e a confissão vem através do arrependimento, aqueles que confessam os seus pecados são alvos da misericórdia do Todo-Poderoso. E a misericórdia do Senhor é ampla, irrestrita, inimaginável. Não é possível medirmos o tamanho, nem tampouco a altura, haja vista que é grande demais. No entanto, nós podemos experimentá-la em nossa vida. O verdadeiro arrependimento leva-nos a odiar o pecado. Número 4, odiar o pecado. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Irmãos, o sentimento contra o pecado ele precisa ser tão intenso quanto o ódio. Eu creio que seja o único ódio permitido pelo Senhor no coração do servo de Deus é contra o pecado. Nós não podemos, queridos, de forma alguma, sentir afeição, sentir prazer, querermos o pecado. Mas nós precisamos rejeitá-lo de uma forma profunda, intensa, a ponto de odiar a iniquidade, odiar o pecado e vivermos a verdade completa de Deus na nossa vida. O arrependimento leva-nos a odiar o pecado, consequentemente a abandoná-lo e a vivermos princípios do Todo-Poderoso. Número 5. Quando possível, restituir aos outros o que você lhes deve. O verdadeiro arrependimento, ele toma nosso coração de uma forma tão grande, tão profunda, que você é levado a devolver ou a ressarcir de alguma forma aquilo que você fez contra a vida de alguém. Você procura consertar aquilo que você fez contra a vida de alguém. Lucas capítulo 19, versículo 8, nós vemos o exemplo de Zaqueu. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Interessante isso. Quando nós passamos pelo verdadeiro arrependimento, aquilo que foi construído com o pecado não serve para nós. E eu fico observando nesses últimos tempos, dias complicados, que há muitas pessoas que fizeram a sua vida no pecado. Trabalharam no pecado, conseguiram suas fortunas no pecado. E se converte, mas estão vivendo do fruto do pecado. É complicado isso, irmãos. O verdadeiro arrependimento leva-nos a uma mudança de vida completa. Zaqueu passou por isso. Ele sentiu que ele causou dano na vida das pessoas. E ele procurou de alguma forma ressarcir aquelas pessoas, compensar aquelas pessoas pelos atos maus que ele havia praticado. Isso é o Senhor trabalhando o coração do homem. Amém? O verdadeiro arrependimento produz tristeza profunda pelas ações pecaminosas, leva-nos a reconhecer o pecado,
leva-nos a abandonar o pecado, a odiá-lo, e quando possível, leva-nos a ressarcir as pessoas pelos atos, pelas más ações que foram praticadas. Estes são os frutos do verdadeiro arrependimento. Letra C, resultados do arrependimento. 1. Abandono do pecado. Zacarias, capítulo 1, versículo 4. Não sejam como seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos, quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades, mas eles não me obedeceram. Zacarias, capítulo 1, versículo 4. O arrependimento leva-nos a deixar em definitivo a prática do pecado, pois o nosso maior prazer está em satisfazer a vontade do Pai Eterno. Queridos, quando nós amamos de fato o Todo-Poderoso, o nosso prazer, a nossa alegria está no Senhor. Nós temos falado algumas vezes com relação a isso nesta igreja. Se nós amamos de fato o Todo-Poderoso, se o nosso coração é dominado pelo Espírito Santo, se a nossa vida foi entregue verdadeiramente ao Todo-Poderoso, o que é que nos segura lá em casa, por exemplo? O que é que nos amarra a ponto de não termos disposição para virmos à igreja ou para falarmos do amor de Cristo para alguém? Se de fato, amados, nós somos transformados, purificados, abandonamos o pecado, o Espírito, Ele habita em nossos corações. E se o Espírito habita em nossos corações, as nossas ações vão refletir o mover do Espírito Santo. Como são as nossas ações? Nós estamos mostrando que o Espírito Santo de Deus está dentro do nosso coração? Estamos. É preciso cuidado. Pessoas pedem emprego, pedem trabalho. Aí o Senhor abre a porta do trabalho. Mas interessante, as pessoas se deixam cansar pelo trabalho a ponto de não buscar a presença do Senhor. E quando o Senhor tira o trabalho, fecha a porta, aí as pessoas não sabem o porquê. Mas por quê? Mas veja, há muitos amados que deixam de servir ao Senhor porque trabalham, porque estão cansados, não tem mais tempo para a sua casa. Eu tenho que ir à igreja, ficar ali 1h30, 2 horas. Eu poderia estar com minha família, poderia estar em casa descansando. Mas, meu Deus, pediram tanto um trabalho ao Todo-Poderoso. Quando o Senhor abre a porta, é tipo bater a porta na cara do Senhor. O Senhor abre a porta, legal, porta aberta, pá! Para mim já é suficiente, já tenho meu emprego, já estou legal, não preciso mais nada. Isso se aplica ao emprego, às bênçãos que nós recebemos, e etc. Irmãos, nós não podemos nos deixar dominar pelo pecado. O arrependimento, ele leva-nos ao abandono do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Esse texto é chave na vida da gente. Aqueles que passaram pelo verdadeiro arrependimento, o amor pelo mundo morreu. Mas o que é o mundo? É tudo aquilo que te afasta do Senhor. É tudo aquilo que te faz desviar dos caminhos do Todo-Poderoso. É tudo aquilo que você sabe que Deus não quer na tua existência. É tudo aquilo que você sabe que o Eterno não aprova. Mas eu não amo essas coisas, vez ou outra que eu faço. Eu quero falar para vocês o seguinte: Deus não divide a vida dos seus servos com Satanás. Deus não divide. Se você está se autodividindo, é porque você já afastou-se do Senhor. Abandonar o mundo, irmãos, é deixar tudo aquilo que desagrada o Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Número 3. O arrependimento leva-nos ao abandono de si próprio. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aqueles que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. O verdadeiro arrependimento, ele produz
a mortificação da carne. E a mortificação da carne é deixar de viver para nós mesmos e vivermos para o Senhor de forma irrestrita. E é isso que o texto diz: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Irmãos, texto-chave também. Para quem é a tua vida? Para quem você vive? Devemos viver somente para o Senhor em todos os atos, todas as nossas ações. Lucas capítulo 14, versículo 26. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Amar o Senhor, queridos, é mortificar a carne. O verdadeiro arrependimento produz a mortificação da carne. E nós vamos amar o Senhor acima de todas as coisas, até mesmo mais do que a nossa esposa, do que filhos, do que pai, e vai por aí. Amém? O Senhor em primeiro lugar. E ainda, o verdadeiro arrependimento, ele produz o abandono do diabo. Atos capítulo 26, versículo 18. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Aqueles que amam o Senhor, que se arrependem dos seus pecados, um dos resultados é abandonar o nosso inimigo, é cortar relações em definitivo com ele. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Se nos libertou, é porque nós estávamos presos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, irmãos, é necessário deixar as trevas, deixar as más práticas. E isso significa abandonar o inimigo de nossas almas, abandonar o diabo. E por fim, o verdadeiro arrependimento, ele produz conversão a Deus. A conversão a Deus é um dos resultados do verdadeiro arrependimento. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Tornar o Senhor é uma mudança completa, profunda de vida, é o arrependimento em nossos corações. Número 6, conversão a um estilo de vida de retidão. Romanos capítulo 6, versículo 13. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Quando nós passamos pelo verdadeiro arrependimento, um dos resultados é a conversão da nossa vida a um estilo de retidão, de compromisso profundo com o Todo-Poderoso, tal qual o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto. Que vivamos em santidade, em retidão, em pureza, para que o Senhor seja louvado, seja glorificado na vida, na nossa vida. Amém? O verdadeiro arrependimento. Arrepender significa mudar de ideia, mudar de convicção, deixar o pecado, deixar as coisas erradas. O falso arrependimento, ele é representado pelo sentimento de culpa, também pela tristeza pelo pecado, pela tentativa de sermos pessoas boas, pela demonstração da religiosidade, pelo mero conhecimento da Bíblia. O verdadeiro arrependimento, ele é sentir profunda tristeza pelo pecado na vida da gente e mudarmos de vida. Reconhecer verdadeiramente que há pecado no coração, abandonar o pecado, odiar o pecado e, quando possível, ressarcir as pessoas pelas coisas erradas que foram feitas a eles. Letra C, resultado do arrependimento: o abandono do pecado, o abandono do mundo, o abandono de si próprio. A automortificação é vivermos a mortificação. O abandono do diabo, uma conversão verdadeira a Deus
e uma conversão a um estilo de vida que mostre que o Senhor é o nosso Senhor. Este é o fruto do arrependimento na vida do ser humano. Amém? Senhor, nós te louvamos por esses momentos aqui na tua presença. Te glorificamos pela tua palavra e cremos, ó Deus, que ela ficou guardada em nossos corações. E queremos pedir, ó Senhor, que tu venhas mover de uma forma intensa, para que ela fique solidificada nos nossos corações, para que haja lembrança dessas palavras, para que assim nós possamos viver o verdadeiro arrependimento nas nossas vidas. Senhor, guarda-nos, envolva-nos, trabalhe em nossas vidas, é o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 569. Vivo